Olá, meus irmãos, hoje dia 9 de outubro, estamos aí na 27ª semana do Tempo Comum. Com a graça de Deus, estou aqui para fazer a partilha da palavra, que você também compartilhe esse evangelho de hoje com seus grupos amigos. O evangelho hoje está em São Lucas 11, do 5 até o 13. Pedimos que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que já se faz presente no meio de nós. Rezemos pedindo que Ele venha em nosso auxílio. Vem, Espírito Santo, iluminar meu coração, para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha mente, para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha alma, santifica tudo o que eu penso, falo e faça, que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: não me incomodes, já tranquei a porta, meus filhos e eu já estamos deitados, não posso levantar para dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dar-lhe, porque seu amigo vai levantar-se, ao menos por causa da impertinência dele, e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo, pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede, recebe. Quem procura, encontra. E para quem bate, se abrirá. Será que alguém de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que pedirem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A liturgia da igreja hoje traz para nós o Evangelho de São Lucas, do capítulo 11, do versículo 5 até o 13. Jesus hoje nos chama para perseverança na oração. Ele vai dizer: portanto, eu vos digo, pedi e vos será dado. Procurai e encontrareis. Batei e a porta será aberta. Pois quem pede, recebe. Quem procura, encontra. E a quem bate, se abrirá. Esse evangelho é a continuação do evangelho que os discípulos pedem para Jesus ensiná-lo a rezar. E Jesus ensina o Pai Nosso. Olha que a oração do Pai Nosso também é uma oração de pedir. Jesus está ensinando que quando você reza, você está pedindo. É claro que nós precisamos pedir coisas boas, como no próprio Pai Nosso, que é uma oração que Jesus nos ensinou. Ontem, Jesus ensinava essa oração aos seus discípulos e também ensina para cada um de nós. São vários pedidos que nós fazemos a Jesus no Pai Nosso. O Evangelho deixa para nós uma dica preciosa. É importante pedir o Espírito Santo. Porque muitas vezes a gente esquece e começa a pedir coisas exteriores, esquecendo o mais precioso que é o Espírito Santo, que já está em nós pela graça do nosso batismo. Mas a gente acaba esquecendo, deixando que o Espírito Santo fica ali bem guardadinho dentro de nós e não pedimos a sua ajuda. E acabamos tomando decisões do nosso jeito, por nós mesmos, pelas nossas próprias vontades, pois não pedimos as luzes do Espírito Santo,
que já está em nós. Como com seus 7 dons. Quando nós recebemos no batismo, no crisma, os 7 dons do Espírito Santo. Claro que nós precisamos também pedir por saúde, situações financeiras, libertação de um vício, pela nossa própria conversão, pela conversão dos nossos, conversão de alguma pessoa que se afastou da fé, se afastou da igreja. Precisamos pedir pelo nosso trabalho, estudo, emprego. Podemos pedir por várias graças, mas não podemos esquecer de pedir a graça da perseverança na oração e a sabedoria que vem do Espírito Santo. A perseverança nos bons propósitos de uma vida pautada na oração, na meditação da palavra de Deus. Esse evangelho hoje nos fala de uma maneira bela e bonita de viver. Não podemos só pedir bens materiais, mas também aquilo que vale, que vai para toda a nossa vida, para a nossa vida espiritual, para o nosso crescimento. A palavra de Deus hoje nesse evangelho fala de um amigo insistente, um amigo que está à porta batendo com muita insistência. Ele nos mostra que a oração deve ser também insistente. Não basta rezar uma semana, fazer uma novena, um mês. É preciso rezar sempre. A mesma coisa também são as nossas atitudes, caridade, ter sempre o zelo pelas coisas de Deus. Isso tem que ser contínuo. E também não podemos querer fazer barganha com Deus, querendo fazer troca com Deus. Faço isso porque quero isso. Não podemos. Você deve fazer tudo por amor e gratidão a Deus, porque Ele tudo faz por nós todos os dias. Ele fez e faz por nós todos os dias. Agradecer aquela graça que você também está pedindo, se isso for da vontade do Senhor para o seu bem, para a salvação sua e da sua família, o tempo certo o Senhor vai te dar. Mas precisamos ter insistência e perseverança. Às vezes, a gente reza por uma realidade e já quer aquilo no outro dia que se realize. A gente não tem paciência para esperar. Então, quantas e quantas vezes você rezou e desistiu de rezar? Porque aquilo que você pediu não aconteceu, não chegou. Você não pode desanimar, porque não está acontecendo aquilo que você pediu. É preciso esperar o tempo de Deus. Olha que aquele homem vai bater a porta do seu amigo à meia-noite. Não desiste até que o amigo se levanta e dê os pães que ele precisa para servir o seu amigo que chegou na sua casa, pois ele não tem pão para servir. Jesus nos mostra que a nossa oração tem que ser constante. Deus só vai realizar o bem para cada um de nós, somente o bem. Deus nunca vai realizar um pedido que não seja para o nosso bem. Jesus disse, um filho pede um peixe, você vai dar uma cobra? Se pedir um ovo, você vai dar um escorpião? Jesus vai dizer, vós que sois maus, sabei dar boas coisas a vossos filhos? Quanto mais nosso Pai que está no céu vos dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Olha que Deus é bom. Ele só não nos dá coisa boa. Talvez você já tenha ouvido pessoas dizendo que quanto mais reza, mais as coisas ficam difíceis. Mais provações tem enfrentado. Mas eu quero te dizer uma coisa. As coisas difíceis da vida, as provações, elas ficam bem mais fáceis através da oração com Deus. As coisas difíceis ficam mais fáceis para vencer. Deus, Ele só vai trazer coisas boas para nós. Quanto mais você reza, mais bem acontece na sua vida. Pode ter certeza disso. Então, não desiste de rezar nunca, jamais. Quando você reza, Deus trabalha por você. E quando você reza, Deus vai na sua frente.
Rezamos hoje pedindo ao Senhor que nos dê a constância na oração. Que o Senhor nos dê a perseverança nos nossos bons propósitos que nós fazemos no nosso dia a dia. Que nos dê a graça da fidelidade na oração. Pedimos que o Espírito Santo nos dê a graça das virtudes necessárias para viver o nosso batismo. Que Ele nos dê a graça de ser cheio do Espírito Santo, para que nós possamos transbordar, para que nós possamos ter para levar também para o irmão. Porque nós não podemos dar aquilo que nós não temos. Por isso, nós precisamos estar cheio das coisas de Deus através da oração e da palavra de Deus. Para oferecer também aos outros, como aquele amigo que vai à meia-noite, que bate à porta do amigo, que o importuna. Assim também nós precisamos estar cheios, como se fosse um copo de água que já está assim transbordando, derramando, para que também se derrame para o outro, quando o outro bater à nossa porta. Porque se nós não estivermos cheios dessa água viva do Espírito Santo de Deus, o que nós vamos dar para o nosso irmão? O que nós vamos dar para o nosso amigo quando ele bater na nossa porta? Estaremos vazios? Não temos nada para oferecer para o outro? Vamos nos oferecer a nós mesmos? Nós não temos nada para dar, se não for Deus. Sem Deus, nós somos um copo vazio, sem ter nada a oferecer ao irmão. Aquilo que você oferece ao irmão, parar um pouco para ouvir o outro, que quer desabafar, que precisa só de alguém para dar atenção, uma visita a um doente, um conselho, uma ajuda material ou espiritual. Não sei o que Deus hoje nos chama para que nós possamos servir através de alguma forma. Isso também é oração. Que Jesus hoje nos chama a ser perseverante. E tudo isso por amor a Jesus, somente para a glória e louvor a Ele. Pedimos ao Senhor que nos dê a graça do Teu Espírito Santo, que Ele venha em socorro da nossa fraqueza, da nossa pobreza, da nossa miséria. Que nós sejamos um copo cheio de água, transbordante, para que possamos também derramar para o outro que bater a nossa porta. Hoje quero trazer a história de Santa Teresa de Ávila. É um exemplo perfeito que ilustra esse evangelho, a perseverança na oração. Sua vida mostra uma busca incansável por uma intimidade mais profunda com Deus, superando os obstáculos que pareciam intransponíveis. A história de Santa Teresa de Ávila, doutora da Igreja, ilustra esse evangelho. Sua vida foi uma longa jornada de bater a porta, com fé e persistência. A busca e a persistência diante dos obstáculos. Teresa sentiu um chamado forte para a vida religiosa, mas seu pai opôs contra. Mas ela, determinada, não desistiu. Aos 20 anos, bateu a porta de uma maneira radical. Fugiu de casa. Para entrar num convento carmelita da Encarnação, Teresa, como aquele amigo da parábola, ela procurou, bateu a porta. O claustro que se abriu para ela, a resposta é a nova busca. Mesmo após entrar no convento, Teresa sentia que algo impedia de encontrar uma união profunda com Deus. Ela percebeu que era as conversas no falatório, as distrações, conversas mundanas que afastavam da oração. E ela viu uma cena comovente. Quando ela olhou para um crucifixo e deparou e ouviu Jesus dizer: "Foram as tuas conversas no falatório que me puseram aqui." Esse foi um momento de profunda conversão para ela.
a perseverança na oração. A partir daí, então, Teresa decidiu buscar a Deus com toda intensidade. Sua busca pela oração perfeita foi insistente quanto o amigo da parábola, batendo a porta à meia-noite. Teresa se aprofundou na oração mental e, apesar de enfrentar doenças, incompreensões e até acusações, ela perseverou. Essa busca incansável a levou a experiências místicas profundas ao se tornar uma grande mestra da vida espiritual. A recompensa por sua busca persistente não foi apenas uma experiência pessoal. Deu-lhe o Espírito Santo com uma abundância extraordinária. Concedeu-lhe a sabedoria para aprofundar a ordem e a reforma dos carmelitas descalços. E escrever as obras que, até hoje, guiam os fiéis em sua vida de oração. Ela recebeu muito mais do que havia pedido inicialmente. A história de Santa Teresa nos ensina que a oração perseverante, mesmo que comece de forma imperfeita, isso move o coração de Deus. O amigo da parábola que bate a porta à meia-noite pode ser qualquer um de nós, pode ser eu, pode ser você, que também estamos batendo na porta. Com nossos pedidos, necessidades, colocamos nas mãos do Senhor com confiança. Que Santa Teresa nos encoraja a ser insistentes e corajosos em nossa busca por Deus. Mesmo quando encontramos resistência interna ou externa. Que nós não contentemos com uma relação superficial. Não podemos contentar. Uma oração superficial com Deus. Mas que confiamos que Ele quer nos dar muito mais do que nós podemos imaginar. Acreditar que no tempo dele recebemos o Espírito Santo e as coisas boas que realmente nós precisamos para a nossa jornada espiritual. Esse ensinamento da perseverança que se repete em outros trechos da Bíblia, como na parábola do juízo iníquo, sempre reforçando a confiança que devemos ter na bondade de Deus que atende nossos pedidos e aquilo que nós buscamos. Que a vida de Santa Teresa de Ávila lhe inspire bater a porta com as nossas orações, com a mesma coragem e a perseverança. É isso hoje para a nossa reflexão. Obrigado pela sua companhia. Um grande abraço a todos. Um abençoado dia. Não esqueça de compartilhar, curtir, enviar para seus amigos. Que a paz de Jesus, que o amor de Maria esteja no teu coração e que Deus Todo-Poderoso nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.